Olá, bom dia. A doação de órgãos sempre é um problema muito delicado, um assunto delicado de se falar, porque ele é realizado num momento muito traumático para a família, por exemplo. Mesmo assim, nos últimos anos, houve um crescimento na doação de órgãos. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo sobre esse assunto foi a doutora Priscila Monteiro, que é chefe da unidade de transplante do Hospital Universitário UFBA. Bom dia. Bom dia, Seja Elda. muito bem-vinda. Obrigada. Esse crescimento, a gente pode falar, ele está baseado em quê? No período pós-pandemia, é isso? Também, né? A pandemia ela trouxe assim, uma dificuldade enorme para a captação de órgãos, porque quem falecia de Covid não poderia ser doador, Sim. né? E o papel do jornalismo ele é fundamental no sentido de esclarecer a população, as pessoas compreenderem o que é a doação de órgãos e como pode se tornar um doador, né? Então, toda vida que a gente tem campanhas ou que a gente passa pelo setembro, né, que é o Setembro Verde, Isso. o 27 de setembro é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Então, isso traz às pessoas esse diálogo em casa e relembrar que essa é uma possibilidade, é um direito do cidadão, né? Do jeito que eu tenho direito a receber um órgão, eu também tenho o direito de doar um órgão. É verdade, né? é verdade. Setembro é o mês em que se chama mais atenção para esse assunto, quer dizer, não é um assunto que a gente esqueça durante o ano inteiro, Sim. mas é que em setembro a gente concentra mais atenção nesse processo de conscientização. Dá para fazer um balanço do que foi o Setembro Verde aqui no Maranhão? Sim, sim. O mês de setembro, historicamente, ele sempre traz um volume maior de doações, como eu citei agora há pouco, né? E, assim, diariamente a gente realiza entrevistas com famílias para perguntar se são favoráveis ou não à doação. E exatamente por esse tema estar mais vivo no dia a dia, né, do maranhense, do brasileiro, as positivas elas aumentam, né? Então a gente pode citar, por exemplo, que agora no mês de setembro nós realizamos 7 transplantes renais no Hospital Universitário. Ai, que né? bom. Então 7 pessoas puderam ser Isso é beneficiadas. um número alto para a nossa realidade? 7 transplantes Sim. por mês? Né? Sim, para o período pós-pandemia, sim. A pandemia ela trouxe uma queda muito grande, né? Ficamos aí o ano de 2020 praticamente sem receber doadores, né? Então essa retomada ela é muito importante para que a gente possa beneficiar essas pessoas que estão à espera de um órgão. Apesar desse crescimento, apesar dessas vantagens, vamos dizer assim, pós-pandemia, a gente ainda tem uma fila de espera considerável, né, doutora? Sim. O Maranhão, ele tem hoje aproximadamente 250 pessoas à espera de um rim, né, em lista de espera. 250 só de rim? Só de rim. Né? Grande, E outros 800 aproximadamente à espera de córneas. Esses números, eles são números bastante elevados. Quantos né? à espera de córnea? Aproximadamente 800 pessoas à espera de uma córnea. Né? Então, e se a gente parar para pensar que a córnea ela é um tecido, né? E que a maioria dos óbitos de coração parado pode se tornar um doador de córneas. Então a gente tem grandes chances de diminuir essa lista de espera, né? Desde que a população compreenda e se sinta segura para ser um doador. Né? Pois é, o que falta, na sua opinião, doutora, para a gente garantir essa doação? Porque, assim, é um momento delicado, a gente entende. Sim. É um momento traumático para a família, mas mesmo assim é uma responsabilidade de todo mundo. O que está faltando para a gente entender bem o que representa a doação de órgãos? Então, eu acredito muito na educação, né? Na medida em que você compreende o processo, que você ouve falar sobre aquilo, que você tem a oportunidade de tirar suas dúvidas, você se sente seguro para dar uma opinião e decidir se você quer ou não ser doador de órgãos, de tecidos no momento oportuno. Então, a forma da gente melhorar esses números, né, de doações é realmente esclarecer. Dar a oportunidade para que as pessoas compreendam e no momento oportuno possam fazer a opção por doar. Por doar, né? A córnea, por exemplo, é o número mais alto que a gente tem na fila de espera aqui? Sim, no Maranhão sim.
Quem está numa fila de espera aqui no Maranhão, por exemplo, ele pode sair dessa fila aqui, ele pode ir para outro estado, tentar uma doação mais rápida, tentar um tratamento mais rápido, ou obrigatoriamente você fica no estado em que você mora à espera desse órgão? Então, o sistema SUS, ele garante o transplante gratuitamente a todo cidadão brasileiro, né? O sistema de doação e de transplantes, ele é regionalizado, né? Então, quando nós temos em nossa região o serviço sendo prestado, dificilmente esse cidadão ele vai conseguir ser transferido para outro estado, porque o outro estado precisa dar conta das pessoas que lá residem. Da demanda dele lá, né? Entendi. Exatamente. O que é diferente quando o nosso estado não oferece aquele tipo de transplante. Eu vou te dar o exemplo do pulmão, né? Então, aqui no Maranhão nós ainda não temos transplante de pulmão, né? Então, o paciente que necessitar de um transplante de pulmão após avaliação médica e toda essa indicação, prescrição por parte do profissional competente, ele vai dar entrada em toda a documentação junto à Secretaria Estadual de Saúde no programa de tratamento fora do domicílio, que é o TFD, para que sim o SUS custeie essa transferência e esse tratamento em outro estado onde isso pode ser ofertado. Entendi. Quer dizer, ele pode sair, mas ele só sai pelo SUS se não houver esse tratamento aqui. Por exemplo, quem está com córnea, rim, que a gente faz também, né? Esses que precisam desses órgãos, eles não podem, pelo SUS, sair para ir para outro estado fazer esse tratamento. Não pelo SUS. Mas por conta própria, pode? Por conta própria, sim. As pessoas são livres para buscar o serviço de transplante que elas optarem. Entretanto, é preciso que a gente lembre que as listas de espera, elas são únicas. É isso que eu queria saber. Por exemplo, se eu saio daqui do meu estado, eu vou para outro, eu vou entrar numa fila de espera também. Eu não vou chegar lá e vou encontrar o órgão à minha espera, Exatamente. Né? Então, assim, as listas de espera, você só vai mudar de lista, né? Você vai sair da lista do Maranhão e vai para a lista, por exemplo, de São Paulo, do Ceará, né? E cada lista tem uma velocidade, né? Obviamente, porque a gente tem nesse Brasil continental diferentes realidades. Sim, então a gente tem estados que já estão bem à frente do nosso Maranhão em relação à quantidade de realização de transplantes e de captações, obviamente, né? Entendi. Qual é a nossa colocação nesse ranking? Eu não vou saber te responder isso. Mas o Maranhão, ele fica não numa posição privilegiada. Né? Não. Mas a gente ainda está precisando de muita conscientização para que a gente desperte para esse problema, né? A abordagem no momento, ela depende de quê? Ela depende da vontade que foi expressada por aquela pessoa que morreu, ela depende da vontade da família, porque mesmo que eu diga assim, eu quero ser doadora de órgãos, quando eu morrer, minha família pode dizer, não, eu não quero que ela vá. De que depende mais nessa hora, doutora? Então, primeiro, você falou de abordagem, né? Então, os hospitais de grande porte, os hospitais que têm uma urgência, emergência, que têm um quantitativo maior de leitos, por normativa, eles precisam ter uma comissão intra-hospitalar para doação e transplante. Então, esse hospital, ele precisa ter uma equipe competente para fazer essa abordagem. Esse é o primeiro ponto. Esse é um trabalho delicado. Isso, as pessoas são... E essa comissão, ela é extremamente capacitada para saber conduzir isso no momento adequado, principalmente deixando a família muito segura, muito livre e respeitando a sua vontade, né? Então, o primeiro ponto é a abordagem, né? Mas essas comissões, elas irão abordar familiares, né? E esses familiares, eles poderão fazer valer o seu desejo, mas eles só farão valer o seu desejo se eles conhecerem o seu desejo. Então, por isso que a gente diz tanto, avise a sua família que você é doador de órgãos, fale da sua vontade, né? Converse sobre isso, porque o que a gente observa? Na dúvida, as pessoas tendem a dizer não. Então, na dúvida é não.
sabe, eu nunca conversei com meu pai sobre isso, eu não sei qual o desejo dele. Acho melhor não. Ai, gente. Mas a gente também encontra algumas situações em menor quantidade da seguinte fala. Eu nunca conversei com meu pai sobre isso, mas em vida ele sempre foi uma pessoa muito generosa, preocupada com o bem-estar do outro, doava alimentos, participava de ações sociais. Então, por analogia, eu acredito que se meu pai pudesse salvar uma vida, ele salvaria, né? E o doador, ele não salva uma vida, ele salva várias vidas. Verdade, e ele melhora a qualidade de vida de outro tanto de pessoas. Porque, por exemplo, você viver sem enxergar, por exemplo, né, é um limitador muito grande. Então, assim, às vezes a gente pensa que ser um herói, né, tem que vestir uma capa. Não, a gente pode ser um herói, a gente pode deixar um legado. Invisível, sem capa, sem nada, né? Anônimo, inclusive. Anônimo, né? inclusive. Você deixa um legado para uma quantidade de pessoas que vão se beneficiar. E uma coisa também muito importante da gente falar é que isso alivia muito a dor das famílias, né? A sensação de que acho que sim. o meu ente ainda vive. E dá vida a muitas outras pessoas, isso é um consolador. É verdade. A gente pode imaginar, por exemplo, eu sou mãe, né? E o que é a perda de um filho, né? É uma coisa muito dolorida. E essa abordagem, ela não é uma abordagem simples. Vamos falar sobre essa abordagem no próximo bloco? Vamos fazer só um intervalozinho aqui para a gente tomar uma água, tomar um café, que esse assunto é meio mesmo indigesto de manhã cedo. Mas é necessário falar dele. A gente vai fazer só um intervalo e a gente volta já já para continuar falando sobre isso. Já estamos de volta conversando aqui sobre o crescimento da doação de órgãos no Brasil de um modo geral e aqui no Maranhão também como reflexo de todas as campanhas que estão sendo feitas e da conscientização das pessoas a respeito da importância desse assunto. A gente estava falando nessa abordagem e nessa expressar o desejo de quem se foi e mesmo quando não está lá. Mas a questão, por exemplo, fora a abordagem, a questão religiosa, de alguma forma ela interfere muito nesse processo? Ótima pergunta, né? Todas as religiões cristãs, elas pregam o bem, o amor ao próximo, a boa ação, né? Então, por esse princípio, a gente já tem certeza de que a doação de órgãos, ela é uma coisa muito aprovada pelas religiões. Sim, Jesus Cristo deu a vida inteira, né? Não foi ele só não deu um órgão, ele deu a vida inteira. Deu a vida inteira. Né? Então, assim, para que exemplo maior a ser seguido? Então, eu posso fazer o bem a alguém, por que não? Né? É importante a gente falar também que existe a doação intervivos, né? Então, alguns órgãos que são pares, como por exemplo o rim, ou o pulmão, o fígado também pode a gente ser, pode né? tirar parte do fígado. Só uma ressalva, o fígado é o único órgão que se recompõe, mesmo depois de você doar uma parte dele? A gente pode retirar parte do fígado porque isso não vai trazer dano ao doador. Tem um exemplo bem recente agora de amigos que fizeram isso. Eu acho isso de uma generosidade tão grande. Exato. Porque você está vivo e está participando da vida de outra pessoa. Isso normalmente é feito só entre famílias? Então, doação intervivo? A doação intervivo, ela normalmente acontece entre parentes de primeiro até segundo grau, né? Pais, filhos, irmãos, né? Quando isso precisa se estender, é possível um amigo doar a outro, mas o que a nossa legislação diz? Isso precisa passar por uma demanda judicial para garantir a segurança do processo e a lisura desse processo também, né? Garantir que aquela pessoa está realmente fazendo aquilo por vontade própria, sem interesses outros. Então, ele a nossa está legislação doando mesmo, exatamente. Né? A nossa legislação ela traz essa proteção. Aliás, a legislação brasileira ela é muito segura em relação à doação de órgãos. Então, se as pessoas, né, têm dúvidas e às vezes questionam diversas situações no nosso Brasil,
a doação de órgãos ela tem uma excelente legislação. Né? Muitas pessoas, às vezes... Recentemente a gente teve o caso aí mais famoso, né? Que suscitou de novo essa possibilidade da compra, do pagamento de órgãos, no sentido de burlar uma fila para você chegar na frente. Isso é possível? O sistema ele é muito seguro. Tá? O sistema computacional, inclusive, né? Porque assim, ali a gente chama popularmente de fila, mas trata-se de uma lista de espera. Cadastro, né? Isso, onde ali vai, a sua colocação ela vai variar a partir da gravidade da doença, né, do ela tempo não é de linear, não é ela porque eu não estou é. lá no primeiro lugar, por exemplo, desse cadastro, que eu necessariamente vou receber o primeiro órgão que aparecer. Porque a gente depende da compatibilidade também. Isso né? que eu queria que a senhora Então tem explicasse. duas coisas. Primeiro, ela não é linear porque se eu entrei na lista há 2 anos e você entrou há 1, não quer dizer que eu estou na sua frente. Porque a sua doença pode ser mais grave que a minha. Entendi. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando existe um órgão doado, após a doação, isso tudo é muito rápido, né? O sistema, ele tem uma base de dados de todos os exames que são atualizados periodicamente daquelas pessoas que estão em lista. Então, é gerado um ranking. Quando é gerado o ranking daquelas pessoas que estão compatíveis a receber o órgão, essas pessoas são contactadas. E suas equipes também são contactadas. Pode acontecer de você ser a primeira do ranking e de repente estar com uma infecção naquele momento. E não poder ser submetida à cirurgia naquele momento. Aí passa-se para o segundo da lista e assim por diante. E as situações são diversas. Eu citei aqui a infecção, mas existem outras situações que podem também lhe tirar dessa chance naquele momento. E quem vai estudar isso é a equipe que lhe assiste, né? Os profissionais que lhe assistem. É porque eu imagino que esse processo é tão rápido, por exemplo, o coração parece que é só 24 horas, né? Até... 4 horas. Opa! Tira 20, gente, tira 20, ficaram 4 horas. São 4 tempo horas. ótimo são 4 horas. Para ser retirado e recolocado em alguém. Esse tempo não é muito pequeno para fazer toda essa logística, toda essa análise de receptor. O doador já está garantido, assegurado. Mas o receptor é esse processo que a senhora falou, tem um processo de transporte, tem tanta coisa envolvida. 4 horas, dá sempre certo? Exatamente. É um grande desafio, né? Então, assim, nós que trabalhamos com doação e transplante, nós trabalhamos sempre contra o tempo, né? É uma correria de fato, né? É uma logística muito complexa. Envolve exames laboratoriais e uma infinidade de coisas, né? Que tem que tudo acontecer nesse tempo. E a gente trabalha para dar certo, sim, né? Nosso trabalho, nossa capacitação de equipes o tempo inteiro, os processos de melhoria é para que dê certo. E isso também é um ponto que para a população em geral é muito importante compreender, né? As pessoas às vezes têm dúvidas, né? De que, será que meu órgão vai mesmo ser doado? Será que, né? Você acabou de falar. Isso dá certo? Isso dá certo, né? O próprio tempo de vida útil do órgão após explante, ele já te faz pensar que o processo de tráfico de órgãos, por exemplo, é muito complexo. Isso não tem como dar certo. Por exemplo, 4 horas. É pouco tempo para muita coisa. E você precisa manter aquele órgão numa condição ótima. Estéril, refrigerado. Né? Então, assim, não é qualquer leigo que vai conseguir fazer isso. Podem acreditar. O processo de doação e transplante no Brasil é extremamente seguro. Extremamente seguro. Muito bem. A gente está falando do coração, que é esse processo bem rápido, bem corrido, bem vamos fazer logo. Com outros órgãos, por exemplo, a córnea, é mais tranquilo? Sim. Ela aguenta mais um tempinho aí, dá um tempo maior para vocês trabalharem? Os tecidos, né? Os tecidos, sim. Tecido ósseo, córnea, pele, eles têm um tempo de vida útil muito maior, né? Então, assim, vou falar da córnea que nós temos aqui no Maranhão, né? O banco de olhos, o único banco de olhos do Maranhão funciona dentro do hospital universitário, né? É da universidade. E a córnea, ela pode ser retirada após 6 até 12 horas do coração parado.
a depender da conservação deste corpo, né? Então, se o corpo estiver sob refrigeração, a gente vai ter essa variação. Então, a gente tem mais tempo para trabalhar, mais tempo para abordar a família, mais tempo para essa família pensar. Eu já pensei nessa abordagem, um tempinho a mais, um tempo super precioso nesse caso. Exatamente. Então, e após a extração, né, desse tecido, ele também tem uma validade maior. Então, o banco de óleos, ele é um banco de armazenamento de tecido ocular. Né? Esse tecido, após captado, ele tem 14 dias para ser distribuído. Né? Então, a gente tem essa tranquilidade maior, né, para contactar as clínicas credenciadas, né, e até receber ou enviar córneas para outros estados. Nós recebemos, por exemplo, córneas de outros estados que não têm lista de espera. Olha que bom, né? Então, aqui a gente tem transplante de córnea, de rim, de fígado, transplante músculo-esquelético, né, que é o transplante ósseo. E estamos credenciados já para o transplante cardíaco, que estamos em fase de amadurecimento, de aprimoramento, para que efetivamente esse transplante possa acontecer aqui em São Luís. Para isso a gente ainda não tem nenhuma data, nenhum prazo a ser cumprido. Não, está não em estudos data. Ainda, isso, né? Nós temos já o credenciamento, né? Já fazemos a captação de válvulas cardíacas, que é um tecido para envio para o banco de válvulas que fica em Curitiba, isso a gente já realiza, mas o transplante do órgão, o transplante cardíaco, ainda não realizamos o primeiro. Mas a gente já enviou algum órgão, algum coração para fora? Não, a gente já enviou válvulas. Só as válvulas, né? Mas nós vamos chegar lá. Com toda certeza vamos chegar lá. O que importa é esse processo de conscientização sobre a importância da doação, os benefícios que ele vai trazer para a vida de muita gente, o que você pode fazer por alguém mesmo após a morte, né? É delicado, mas é isso mesmo, né? É uma forma de continuar vivendo. Uma forma de continuar vivendo. Converse com sua família, diga que você quer ser doador, expresse esse seu desejo para quando chegar esse momento, essa abordagem que a doutora está falando, fique um pouquinho mais fácil para essa equipe que realiza esse trabalho super delicado, que eu tenho uma admiração enorme por eles. Doutora Priscila Monteiro, muito, muito obrigado por sua participação no nosso programa e por todas essas informações. Nós é que agradecemos a oportunidade de poder trazer informação à população e de esclarecer, né, sobre esse tema tão importante. Muito obrigada, bom dia para você aí do outro lado, que sabe que todo dia eu estou aqui esperando. Mesmo quando o assunto é difícilzinho como esse, mas eu estou sempre te esperando, com muita informação, com um café quentinho sempre. Tchau e até a próxima.